Nos últimos dias, presidente João Ribeiro, uma série de pronunciamentos sobre a desindustrialização do país ocuparam as manchetes dos jornais, os espaços das televisões. Pronunciamentos no Senado, matérias na imprensa escrita, na radiofonia e na imprensa televisiva. Na verdade, isso não se trata de um fenômeno recente. Eu mesmo, desde o primeiro dia que assumi essa tribuna, tenho falado no processo de desindustrialização, que vem de longe, vem da década de 80. Na década de 80, quando o Brasil participou pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso do consenso, nos primeiros ensaios de adesão, não tinha Fernando Henrique Cardoso ainda. Avancei um pouco numa acusação indevida e me desculpo dela. Na década de 80, quando nós ensaiávamos a adesão ao consenso de Washington, a valorização do capital financeiro, que quebrou os Estados Unidos com a financiarização da economia. Mas nesses anos de 80 ainda, no período anterior, não havia essa submissão do nosso país aos cânones do neoliberalismo. E nós, verificando os dados do nosso crescimento industrial e do crescimento industrial do mundo, verificamos o estrago que esta visão neoliberal do consenso de Washington fez na nossa industrialização. Em 80, presidente, a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China, juntas, representavam 15% da produção industrial do nosso país, do nosso Brasil. Hoje, censo de 2010, nós não chegamos a 15% da produção somada desses países. Então, alguém diria, mas, senador Requião, nós estamos melhor que 80. Claro que estamos melhor do que 80, a política social do Lula foi interessante, aproveitamos o crescimento da China exportando as nossas commodities. Mas hoje, 50% da exportação brasileira é ferro, petróleo, carne, café e soja. Nós estamos primarizando a economia do país. E a indústria não tem subido na mesma velocidade. E essa exportação de commodities pode acabar de uma hora para outra. E nós teremos um fim do ciclo, como tivemos o fim do ciclo do café, da madeira, ou lá atrás até o do pau-brasil. É uma política de pouca responsabilidade que tem que ser enfrentada. Esse processo, daí sim eu volto ao Fernando Henrique, de desindustrialização, se acelerou nos anos 90. Daí se acelerou com o PSDB no governo. Foi o início. Mas o PT, que era a nossa esperança, não mudou nada desse processo. Nós vemos um discurso bom, mas vemos uma prática ruim, inclusive agora, no governo da presidenta Dilma. Abertura sem restrições, a desregulamentação de todas as barreiras, fixação de tarifas generosas para importações, levam à destruição de um dos setores mais avançados da indústria brasileira. O setor de autopeças. Foi na época do Fernando Henrique, lembra? A abertura absoluta para a compra de autopeças no estrangeiro levou ao desemprego de 250 mil trabalhadores só em São Paulo, no setor metal mecânico. Mas isso continua até agora. De lá para cá, não foram tomadas medidas efetivas de produção industrial para o Brasil, a não ser medidas quebra-galho. O processo de desaparecimento da indústria brasileira continua em franco desenvolvimento. E a reação contra isso é tão epidérmica quanto são epidérmicas as medidas governamentais. Vamos agindo em relação aos espasmos, pontualmente aqui e ali, sem uma política verdadeira de crescimento industrial. Hoje calcula-se que os industriais brasileiros, por medo de investir nas indústrias e até na Bolsa, tenham cerca de 240 bilhões de reais em letras do Tesouro. Tem medo de investir na produção e tem medo de investir no mercado. E eu não vejo nos discursos da base do governo, ou mesmo nos discursos da oposição, a radicalidade necessária para pôr um freio ao desaparecimento da nossa indústria. Por quê?
Porque os problemas estruturais não estão sendo enfrentados. A oposição e alguns da base criticam o governo, mas são tão conservadores quanto o governo quando apontam caminhos. É preciso pôr um fim à tibieza. O Brasil precisa ter uma estratégia de desenvolvimento industrial, uma estratégia de política comercial. E eu não vejo isso no governo da nossa presidenta Dilma com a radicalidade necessária para a retomada do desenvolvimento econômico no Brasil. Mas aqui eu falo de forma crítica sobre o que está acontecendo. Mas vamos aqui sinalizar o que, a meu ver, nós precisávamos estar fazendo. O processo de desaparecimento das nossas indústrias não cessará enquanto não houver mudança no câmbio. Não é possível que nós continuemos com o real apreciado, com o dólar desapreciado, vendo as importações de bens de consumo entrarem no Brasil, sem restrição e ainda com benefícios fiscais por parte de muitos portos brasileiros. Mudança de câmbio necessária. Corte de juros. É claro, está a 9,75 a taxa Selic, mas essa é a taxa Selic para grandes empresas. O juro da caderneta de poupança é baixo, mas o juro do cheque especial e do cartão de crédito é astronômico. Passa dos 150%, vai a 227%, e é este juro que está ferrando a economia brasileira. Então, sob o pretexto de diminuir a capacidade de consumo da população, se aumenta o lucro dos banqueiros e dos especuladores. Corte de impostos. Eu cortei impostos no Paraná de 100 itens de bens de consumo comprados pelo salário dos trabalhadores. O que a gente chama de bem de consumo salário. Qual foi o resultado? Requião vai quebrar o Estado. Ao invés de quebrar o Estado, nós tivemos um crescimento industrial, o dobro do crescimento industrial brasileiro. Reitero os números. Paraná 55,7 de 2003 a 2010. A média brasileira 27. Segundo lugar, São Paulo com 34. Terceiro, Minas Gerais com 32. E foi com redução de impostos que dinamizamos o movimento comercial e industrial do Estado. Controle do capital financeiro, com maior taxação sobre a especulação dos bancos e grandes fortunas. É IOF mesmo, vamos acabar com essa história cantada em prosa e verso pela mídia, que não devemos tributar o capital. Devemos tributar, sim, o capital vadio, o capital que não produz nada. O capital que não produz a peça de uma máquina, uma porca, um parafuso, uma peça de vestuário. O capital que não gera um emprego, mas que está rendendo 226 bilhões para 21 mil especuladores num país de 200 milhões de habitantes. Dados do IPEA, dos 12 meses de 2011. Nacionalização do crédito da produção. Tem que haver um crédito especial com juro baixo associado ao imposto baixo para a verdadeira produção e a inovação. Prioridade absoluta ao mercado interno e ao mercado latino. Nós estamos exportando commodity para a China, tudo bem, mas 90% do produto industrial brasileiro, manufaturado, é exportado para a América do Sul. Portanto, vamos deixar de discussões ideológicas e, de uma vez por todas, incorporar ao Mercosul a Venezuela, que tem 350 bilhões de PIB por ano e tem um mercado sedento de compra de manufaturados brasileiros. Prioridade absoluta ao mercado interno e ao mercado sul-americano. Aumento de salários. Aos salários temos que ver incorporada a produtividade da nossa indústria. Sem salário não há consumo e não adianta haver produção. E vamos acabar com aquela bobagem do Fernando Henrique Cardoso. Exportar ou morrer, exportar e exportar. Exportar para quem? Com os Estados Unidos e a Europa quebrados, desesperadamente procurando mercado para os seus manufaturados, seus produtos industrializados. Inovação tecnológica. Eu lembro
dos Estados Unidos, com o seu Tratado das Manufaturas de Alexander Hamilton, no governo de George Washington, enfrentando o liberalismo do Adam Smith e propondo a modernização, propondo a inovação, propondo a abertura do mercado interno e se recusando ao que queria dele a Inglaterra e a Companhia das Índias, que era um produtor de mão de obra barata e de matéria-prima a baixo preço. Inovação tecnológica e integração latino-americana. A desindustrialização não é episódica, não é resultado de uma crise passageira. Segue os cânones mais caros do neoliberalismo. Enquanto não for combatido, a destruição industrial vai continuar. Mas, de repente, a nossa presidenta Dilma altera o seu discurso numa reunião com empresários e declara que não vai tomar medidas protecionistas, que elas são medidas desavisadas. Desavisado, presidente Dilma. É o liberalismo econômico do Adam Smith, derrotado no planeta Terra há décadas e nunca praticado pelos países que se desenvolveram no mundo. Avisado é o governo que cuida do seu povo, da sua indústria e do seu processo de desenvolvimento. Dar uma aliviada na linha branca, dar uma aliviada no IPI dos automóveis, depois de amanhã nos brinquedos que estão desaparecendo no Brasil. As fábricas de brinquedos desapareceram e alguns industriais se transformam hoje em representantes comerciais da China, ganhando fortunas, mas prejudicando o país na geração de empregos e no desenvolvimento. A indústria brasileira, de verdade, não quer alívios, precisa definitivamente de uma política industrial de longo prazo, uma política de governo, a política que foi abandonada desde os anos 80 e que nos levou a essa tragédia de produzirmos apenas 15% industrialmente do que produz a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China. Numa regressão absurda à primarização da nossa economia. Sustentarmos-nos sobre exportação de commodities é um risco brutal. Não é um risco brutal, é risco certo. Um dia a casa cai. Sem indústrias e com a queda da demanda de grãos e minérios, para onde nós iremos? E de repente, o que vemos? A Receita Federal se opor à formalização do trabalho das empregadas domésticas, com um argumento que pode ser traduzido cruamente desta forma: a escravização aumenta a arrecadação. Então, vamos regredir, aumentar a jornada dos trabalhadores, eliminar as garantias sociais. O Brasil, no discurso da presidente, está numa linha correta. Agora, a prática é muito ruim. E eu repito aqui, apoio o que tem dito a presidente e o nosso ministro da Fazenda. Apoio o dito, mas não apoio o feito. O feito é tíbio, o feito é fraco, o feito não traduz uma política consequente de industrialização, política de comércio, política trabalhista, política social. O Brasil não pode ser administrado com a visão do Banco Central. Senadora Vanessa, eu estava falando aqui, Vossa Excelência chegou agora, sobre esta pérola que a Receita Federal levou ao meu gabinete esta manhã, sobre o meu projeto de isenção do imposto de renda sobre o valor pago às empregadas domésticas. Eles dizem nada mais, nada menos que a escravização da empregada doméstica é boa para a Receita. Eu vou ler, uma vez que Vossa Excelência não estava no plenário, quando me referi a isso no início da minha intervenção. A pérola do senhor Fabrício Bacelar Liparizi, Roberto Nami Ribeiro e Otoniel Lucas de Souza Júnior. Nenhuma demonstração consequente de prejuízos. Absoluta visão holística do país e da economia. E eles dizem o seguinte, escuta, senadora, com atenção. Caso a medida em análise incentive de maneira inequívoca a formalização do mercado de empregados domésticos, estima-se que, no limite, todos os
cofres públicos. Neste cenário, baseando-se nos estudos de grau de formalização do mercado de empregados domésticos do IPEA, estima-se que a renúncia fiscal envolvida poderia atingir os valores de aproximadamente 15 bilhões,3 em 2012, 16 bilhões,9 em 2013 e 18 bilhões,6 em 2014, ao envolver todo o mercado de empregados domésticos. Isso significa que eles estão defendendo a escravização da empregada doméstica. E tem uma visão estreita, limitada, porque eles não são capazes de perceber que o salário da empregada doméstica, as suas garantias sociais, o seu seguro de saúde, mas principalmente o salário, é uma injeção direta na economia. Ele vai se transformar em compra de bens duráveis, em compra da casa própria, material de construção, gerando lucro nas empresas formalizadas e, portanto, aumentando de forma significativa a arrecadação da Receita Federal no país. Tem uma visão cega, uma visão tecnocrática pobre, uma visão depreciável de tudo isso. E eles ainda assinam isso e falam em nome do governo da nossa presidente Dilma, do nosso governo. A presidenta Dilma, que fala no período em que as mulheres ocupam espaço, tem pessoas no seu governo que, falando em seu nome, querem a manutenção da escravização da empregada doméstica no país. Seu chefe de gabinete já me assegurou que Vossa Excelência mantém o seu relatório e nós vamos aprová-lo. Espero eu que pela unanimidade da Comissão de Economia, porque é bom para o fim da escravidão das mulheres que trabalham em trabalhos domésticos no Brasil e, sem a menor sombra de dúvida, vai multiplicar pelo menos pelo dobro desses tolos números colocados aqui, a arrecadação da União. Vossa Excelência, com a palavra. Eu agradeço, Vossa Excelência, o cumprimento, senador Requião, pelo pronunciamento, que não abordou somente a questão das empregadas domésticas, mas a política econômica, a política social no Brasil. Eu penso que no Brasil nós temos muita responsabilidade fiscal. Precisamos caminhar no sentido de entendermos que a responsabilidade social é muito importante. E penso que esse é o desejo da própria presidenta Dilma, que diz que o importante numa nação não é apenas que ela se desenvolva, mas que ela se desenvolva melhorando a qualidade de vida das pessoas. E Vossa Excelência tem razão quando fala que o salário das empregadas domésticas vão ajudar no processo de desenvolvimento nacional. O exemplo está aí. O Brasil, ele vem diminuindo a pobreza, não há dúvida. Nós criticamos porque achamos que o processo de crescimento econômico tem que ser mais célere do que é hoje. Nós precisamos crescer para além dos 2,7%. Nós precisamos de um investimento de, no mínimo, 25% do valor do nosso produto interno bruto, o PIB. E nós queremos isso e continuamos a lutar por isso. Entretanto, essa política, mesmo que tímida ainda, ela tem tirado milhares de brasileiros da linha de pobreza, levado à classe média, que tudo indica, senador Requião. Por quanto tempo, senadora, que medidas concretas não forem tomadas? Senador Requião, todos os dados mostram isso e ninguém contesta, que não foram apenas os programas sociais, Bolsa Família, não apenas esse programa, mas o salário mínimo, o aumento do salário mínimo. Então, quando a gente conseguir formalizar, e a formalização tem cumprido um grande papel. Então, eu sinceramente, senador Requião, o governo não é de um ministério, o governo é de vários ministérios, pérolas. Dependendo do assunto, os ministérios provocam. Agora, enquanto o ministério diz que vai provocar essa formalização que eles acham exagerada, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social lutam para que isso aconteça, como nós, senador Requião. Então, quero dizer que é com muita dedicação que eu trabalho em cima do seu projeto. Eu já apresentei meu parecer favorável, eu apenas gostaria de discutir com Vossa Excelência algumas questões, porque o nosso objetivo, o seu objetivo, o meu objetivo, o objetivo das trabalhadoras e da própria presidenta Dilma, não tenho dúvida nenhuma, é a formalização. E nós precisamos provar ao Ministério da Fazenda, à Receita Federal do Brasil, que é possível fazer isso sim, senador.